Eu vou hoje falar a respeito do que me pediram. Depois do programa que eu fiz sobre a crise política brasileira e os militares, o meu editor, meu filho, colocou uma armadilhazinha para mim, uma pergunta lá na tela, se queriam que eu falasse mais sobre a minha experiência na Ação Popular. Então, ele armou a armadilha e as pessoas se interessaram, que todo mundo se interessa por saber dessas coisas, embora a minha participação no movimento revolucionário anti-ditadura não foi assim algo muito, vamos dizer, atraente para fazer um programa sobre ele. A minha participação foi pequena, durou menos de 5 anos, 4 anos e pouco. Eu saí, vou começar pelo fim, eu saí quando em janeiro de 68 a AP optou por entrar de sola na luta armada, e eu disse, eu não tenho, dentro de mim eu não sinto capacidade de matar alguém ou de me colocar numa situação em que ou mate ou morra, como muita gente se meteu, muita gente morreu e muita gente matou. Essa foi a razão pela qual eu saí. Bom, vamos por partes. Então, voltar atrás primeiro. A minha entrada na Ação Popular foi, de certa forma, o início, a entrada foi meio que atabalhoada, foi assim, um pouco, não foi nada planejado. Eu, desde 59, que na política estudantil secundarista, eu era vice-presidente do Grêmio Estudantil, tive várias funções, fui secretário-geral da União Municipal de Estudantes de Rio Grande, e tivemos ações bastante importantes e tal, fui para comparecer a congressos, etc. E quando eu entrei na faculdade, em 1963, exatamente, eu me mudei de cidade, não muito longe de Rio Grande, para Pelotas, 60 quilômetros, 56, uma coisa assim. Mas lá eu procurei, vamos ver, a minha turma. Logo, como eu sou falante, e fui logo conquistado, vamos dizer, para uma chapa, para o diretório acadêmico. Acontece que a faculdade que eu entrei era o primeiro ano, era a primeira turma. Naquele ano de 63, fundaram-se duas faculdades de medicina em Pelotas. Uma da Universidade Católica, fiz o vestibular e tomei pau, e a outra do grupo da Sociedade Médica de Pelotas, que fundou uma ONG chamada, se não me engano, Instituto Pro Ensino Superior no sul do estado. E a faculdade, então, começou em 63, eu passei no vestibular em 5º lugar, por incrível que pareça, que eu nunca fui um grande, depois passei até a ser bom aluno, mas o secundário não. Fora história e biologia, o resto para mim era mistérios. E eu então entrei nessa primeira turma, e a primeira turma tinha que formar um centro acadêmico. E houve um grupo que formou uma chapa, e um outro grupo que não se conformou com aquela chapa e me convidaram para vice-presidente. Eu aceitei, vamos lá. Só que eu entrei numa chapa de direita. O presidente,
o presidente era de direita, foi depois deputado estadual e acho que federal também, já isso agora, já mais tarde. E naquela ocasião eu fiquei meio perdido, sem saber o que fazer, e eu fui tentar entrar para a Juventude Trabalhista, do Partido Trabalhista Brasileiro. Em Pelotas era um grupo bastante de esquerda. Mas não fui aceito. Não fui aceito por causa da idade, jovem, etc. Não me aceitaram. Mas no meio disso tinha um amigo, que se tornou meu amigo, aliás, que me convidou, então, que estávamos formando o grupo da AP, não sei o quê, e com tudo isso acabou que eu entrei para a Ação Popular, sem saber muito bem o que estava fazendo. Mas não vou dizer que fui enganado absolutamente, porque eu já me sentia de esquerda desde 59, 5 anos antes, 63, 4 anos, desde 59. Então eu não tenho nenhuma razão de dizer que eu me enganaram. Não, sabia o que estava fazendo. Só que aconteceu um detalhe que me fez ficar mais conhecido e mais famoso, porque eu já, dentro da Ação Popular, porque eu já até comentei isso. Aliás, essa história está muito bem contada no meu livro O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, primeiro livro que eu escrevi. A introdução é exatamente a minha parte da minha história na esquerda brasileira. E eu pretendo lançar uma terceira edição agora em e-book. Brevemente, ainda não tenho a data certa que eu pretendo fazer. Já estou fazendo uma atualização, mas quero colocar outros, inclusive mais 1 ou 2 capítulos a respeito de aspectos que eu não abordei da nova ordem mundial. A parte do eixo do mal está perfeita, não há o que mexer. Eu vou lançar novamente em e-book, como fiz com esse último livro meu agora, Rumo ao Governo Mundial Totalitário, que antes eu tinha uma certa oposição, porque para mim livro, literatura tem cheiro, tem principalmente manuseado, não muito, mas manuseado, tem cheiro. Uma biblioteca assim tem cheiro de livro. Então eu sempre fui contra o book, mas acontece que os preços para lançamento editorial estão caríssimos. Estão caríssimos e os editores ficam com a maioria do dinheiro e as livrarias, para colocarem lá no fundo, cobram uma nota para botar na vitrine. Então é um absurdo. Então eu realmente resolvi lançar esse livro, Rumo ao Governo Mundial Totalitário, em e-book. E estou tendo uma boa venda, está sendo bem vendido e com a grande vantagem que você, ao ler o livro e ter links, você pode clicar no link e vai direto para ele. Se for de livro, vai para o livro e já direto dentro da Amazon. Se lhe interessar, compre. Se não interessar, ou achar caro, volta para o livro. E se for artigos, você tem um link também direto para esses artigos. E para os jornais ou as revistas onde estão os artigos. Você vai lá e lê o artigo e depois retorna para o livro. Eu achei uma boa experiência a tal ponto que eu sempre me recusei a ter o Kindle da Amazon e agora eu tenho o Kindle da Amazon. Comprei não, é aquele Kindle que você só paga os livros. Coloquei no computador, no PC, porque eu não gosto de ler em coisas pequenininhas. Por sinal, lembrando, eu lancei esse livro dia 15 de dezembro, quando ninguém ainda falava de coronavírus, de coisa nenhuma dessas. A não ser, claro, o Partido Comunista Chinês, que já sabia o que estava fazendo. E é impressionante a relação que nós estamos vivendo hoje, aprisionados, muitas das pessoas aprisionadas, e a mando de uma elite mundial, que se comporta de maneira exatamente como eu digo no meu livro, totalitária.
o subtítulo do livro é As Grandes Fundações Comunistas, Fabianos e Nazistas, que são as grandes correntes que se juntam para a formação da nova ordem mundial ou do governo mundial totalitário, porque ele não tem como escapar de ser totalitário. Isso eu já dizia no livro, no primeiro livro. Ora, a ONU não passa de uma organização que precisa de, não apenas do dinheiro que os países dão, principalmente agora que os Estados Unidos baixaram, mas preciso de dinheiro de muitas fundações, porque ela tem em torno de 12 mil ONGs, 12 milhões de ONGs, que estão espalhadas pelo mundo inteiro, ligadas à ONU. Então essas ONGs precisam de dinheiro também. E aí é que entram as grandes fundações e as grandes famílias dinásticas que comandam o mundo. E é exatamente isso que, logo depois que eu lancei o livro, começou a acontecer algo que é vamos dizer assim, um trailer do que será o futuro governo mundial totalitário, que eu espero mesmo que não aconteça, mas sabe-se lá, né? E é a história de como chegamos até aqui que eu conto nesse segundo livro que está à venda. De maneira que eu vou reeditar o Eixo do Mal também dessa mesma maneira. Então, isso inclusive digo lá e já disse em programas na Rádio Vox, já disse aqui, acho que também não sei, mas é que no dia 31 de março de 64, na noite desse dia, nós estávamos reunidos na Federação Estudantil de Pelotas, Federação Estudantes de Pelotas, FEP. Não, Federação Acadêmica de Pelotas, FAP. E uma reunião dos presidentes dos centros acadêmicos. O presidente do meu centro acadêmico não estava interessado nisso, porque nós estávamos para discutir a ida do Zé Serra, que era então presidente da Uni, a Pelotas, e a Rio Grande, a região toda. Ele ia fazer, chamava-se Univolante. E já estava se preparando, obviamente, para apoiar o golpe de Estado que o Jango estava preparando, o Brizola e etc. Porque no dia 13 de março, antes dessa reunião, portanto, houve o comício da Central, onde o Serra falou. E foi um dos que pediu fechar o Congresso. Hoje é democrata, né? Democrata coisa nenhuma. Sempre quis exatamente fazer desse país um país comunista. Então, no dia 31, nós estávamos em reunião quando alguém abriu a porta. O presidente do meu diretório não queria ir, não se interessou e me mandou como representante. Aí alguém bateu na porta e disse: olha, ouvi no rádio agora que o Magalhães Pinto declarou que Minas Gerais não está mais no Brasil. Minas Gerais declara-se independente do Brasil. Não foi bem isso que o Magalhães Pinto disse, mas foi assim que as rádios transmitiram naquela ocasião, Rádio Nacional, etc. Porque naquela ocasião, por incrível que pareça para vocês que estão me ouvindo agora, a imprensa era muito mais contra a esquerda, diferentemente do oposto de hoje. Então estava todo mundo, a Rádio Nacional, a Nacional não tanto, era um bando de comunistas lá dentro, eu não sei que rádio ele estava ouvindo, ouviu essa notícia. E aí, como a coisa estava fervendo há muito tempo, desde final de 63, o Brasil era uma bagunça só, uma confusão só, o que é que aconteceu? Eu ouvi essa notícia e fui o que propôs a mudança
daquela reunião para comando de greve fui eu. Eu, na hora, disse assim, olha, o negócio é o seguinte, vamos parar essa reunião toda aqui, tudo que nós estamos falando acabou, porque se há um golpe de Estado, nós não vamos poder fazer, o Serra vai ter que fugir do Brasil, etc., vamos ter que, e vamos declarar greve. E ali, então, foi decretada pela Federação Acadêmica de Pelotas a greve geral dos estudantes universitários. Quando o presidente do meu diretório, meu presidente, né, soube que eu tinha feito isso, pô, para que escolhi esse cara de vice? Porque ele era de direita completamente, era favorável e teve que, por lealdade, e não podia tirar o nome do diretório, teve que defender uma greve a qual ele era contra. Aliás, eu acho que foi uma boa oportunidade que eu tive, porque a única cidade que eu conheço, ali no Rio Grande do Sul, que fez greve geral mesmo, menos uma faculdade, que foi a de agronomia, todo o resto entrou em greve. E foi o nosso grupo que foi a toda a sociedade, as faculdades, interrompíamos as aulas e fazíamos discursos de greve e tal, e todo mundo entrou em greve, menos a faculdade de agronomia. Eu já contei isso. Quase fomos expulsos a porrada de lá, porque os caras, a maioria dos estudantes de agronomia na época, eram filhos de latifundiários. E, com toda a razão, eram contra qualquer esquerda, e eram favoráveis a um golpe de Estado desde muito tempo. Então, fora isso, a greve foi decretada. Como eu fui esse que fez a proposta, eu fiquei mais, vamos dizer, mais conhecido dentro da esquerda, talvez com mais importância do que eu realmente tivesse, e fui, então fui chamado para fazer parte de vamos dizer, dar um passo além, um passo aprofundado, inclusive parar de falar e ficar quieto e fazer trabalho mais clandestino. E houve porque nós fomos, inclusive, essa noite mesmo, para a Casa do Trabalhador, leia-se, sede do Partido Comunista em Pelotas. E lá nos juntamos com os trabalhadores, etc., fizemos passeata de noite, não sei o quê. Bom, aí eu fiquei muito conhecido e então começaram a me aprofundar mais na coisa. Eu fiquei com medo, eu e mais uns 2 ou 3, ficamos com medo o que viria a acontecer nos próximos dias, e eu fui para a fazenda de um amigo, fiquei lá. Isso era uma segunda-feira, se não me engano, dia 31 de março. Dia 1º de abril era terça, exato. Fiquei até o fim de semana lá, voltei na semana seguinte e disseram, olha, não tem problema, já prenderam quem tinham que prender, não prenderam nenhum estudante e tal. Eu voltei. Realmente não tive nenhum problema naquela época. Só que em julho desse mesmo ano, 64, em julho de 65, fiquei fazendo trabalho clandestino dentro da AP, inclusive com bloco carnavalesco, que o cara era de esquerda. Nós demos instruções para como fazer o bloco, como fazer o samba enredo e tudo, de esquerda, mas sabe como é, né? Para ninguém desconfiar, para milico não desconfiar. E isso nós fizemos trabalho no interior do município de Pelotas também, com camponeses, e em 65 houve um primeiro congresso da UNE, depois de 63. 64 não houve, a UNE foi extinta por lei, então houve um congresso mais ou menos clandestino, só que o Brasil é assim. O congresso era clandestino do lado
do quartel da Força Pública de São Paulo, que era PM de São Paulo na época, chamava-se Força Pública. Na faculdade de Politécnica. Ali é que a gente dormia e tal, e fazia as reuniões, tudo. Então, ali me fui escolhido para ser vice-presidente da UNE. A vice-presidência, a quinta vice-presidência de intercâmbio internacional era tradicionalmente gaúcha. Melhor, tinha sido na última diretoria, nas duas últimas diretorias, se não me engano, a última foi o Serra, que encerrou o mandato no dia 31 de março de 64 e fugiu do Brasil. E a penúltima foi Vinícius Caldeira Brandt, se não me engano. Bom, aí o trabalho na UNE, eu vim para o Rio de Janeiro, e foi aí que eu perdi o meu ano de estudo, porque me prometeram que iam conseguir transferência para a Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Mas a promessa era da boca para fora. Depois é que eu vim a saber, realmente eu percebi que era. Mas eu estava numa de entrar mesmo nesse troço, de ser revolucionário. E nós tivemos um trabalho bastante grande entre São Paulo e Rio, e fizemos um projeto de trabalho em nível nacional, que foi uma retomada daquela Univolante, só que nesse caso era a pedido da relegalização da UNE. Era um documento que seria entregue, mandado para o Congresso Nacional, pedindo para cancelar a lei Suplicy. Suplicy, não sei se era tio desse Suplicy do PT, mas era o Suplicy que foi ministro da Educação do governo Castelo Branco, que emitiu essa lei cancelando a Ação Popular, a UNE e todas as UES. E dando uma série de condições mínimas, o presidente do centro acadêmico tinha que ser aprovado pelo diretor da faculdade, coisas desse tipo que até hoje, mesmo não estando na esquerda, eu acho errado. Mas, então nós fizemos uma campanha, coube a mim ir à Fortaleza. Eu fui a Fortaleza, e lá nós fizemos a campanha, fomos a várias faculdades, e havia uma grande assembleia planejada para 1 ou 2 dias depois, uma coisa assim, quando o DOPS do Ceará nos prendeu a mim, o então presidente da União Estudantil do Ceará, a UE do Ceará, eu estava na casa dele, fomos presos. Acontece que, por razões que não vêm ao caso agora, não falar mal de ninguém, mas houve vazamento de que o negócio não era apenas da UNE, e não era. Eu estava lá também como da AP, isso tinha 2 funções, uma aberta, vice-presidente da UNE, e a outra fechada só para o pessoal da AP, que nós fazíamos reuniões baseadas inclusive em documentos que vinham do exterior, vinham de Cuba, e documentos que vinham, um deles desse próprio Vinícius Brandt, que estava em Paris, e a discussão de documentos revolucionários, etc. e tal. E isso vazou quando eu já estava preso. Primeiros dias, não, da UNE, não sei o que, não vai dar em nada, isso é bobagem, não se preocupa com isso. O próprio coronel comandante do batalhão disse, não, isso é a UNE, não tem problema, vocês têm direito de pedir. Isso foi em 65. Acontece que foi nesse exato momento também, poucos dias depois de eu ser preso, que
houve o ato institucional número 2, que cancelou as eleições de 65, isso já tinha cancelado. Mas houve então a grande burrice, acho eu, que os militares fizeram, que foi acabar com os partidos políticos e fazer um bipartidarismo artificial. Porque a Inglaterra é bipartidária, os Estados Unidos é bipartidário. Mas, naturalmente, se chegou a isso. Aqueles que queriam fazer de cima para baixo criaram, então, a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era constituído dos opositores. A gente chamava do grupo do sim e do grupo do sim senhor, porque realmente não tinha muita coisa a falar. E isso houve ao mesmo tempo que descobriram, vazaram, inclusive vazou esse documento do Vinícius Brandt, que nós estávamos discutindo, que falava em guerrilha, falava em terrorismo urbano e tal. É preciso fazer um parênteses, que a AP já tinha, inclusive foi o primeiro ato terrorista que houve no Brasil, foi em 66, a bomba no aeroporto de Guararapes. Isso foi feito pela AP. No entanto, era tão estanque essas células que eu, por exemplo, não sabia. Fiquei sabendo depois que aquilo foi uma ação da AP. Eu não sabia disso. Em 66, isso depois de tudo isso que eu estou falando. Mas, então estávamos falando sobre isso, essas discussões, e eles descobriram. Aí, então, instauraram um IPM, Inquérito Policial Militar. E nesse IPM tentaram, de todas as maneiras, me ligar à AP. Mas eu consegui, não consegui enganar diretamente, mas consegui fazer com que eles acreditassem que não, que eu era apenas vice-presidente da UNE, que eu estava ali, tal. E, em parte por isso, eu fiquei, exatamente naquela época, existia uma lei feita pelos próprios militares, e naquela época eles respeitavam a lei deles, que era 30 dias de prisão preventiva, prorrogáveis por mais 20, então 50 dias. Então eu sairia em 50 dias. Na verdade, em 55 dias, eles acabaram tendo que me liberar. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que isso vale a pena contar, porque é engraçado mesmo. Acontece que, como eu estava liberado, mas tinha que esperar a chegada de um promotor do Superior Tribunal Militar, que também era agente do SNI, eu tinha que esperar. E o major, encarregado do inquérito, do IPM, me disse, olha, é melhor para você se manter no quartel, porque para eles é uma maneira de você mostrar assim, olha, estou aqui, estou disposto, tal, bababá. O major era uma pessoa muito, muito legal. E estou certo que me livrou de frias, porque o diretor do DOPS não era legal. Chegou a sugerir na minha frente mesmo, me levar para uma ilha lá, para uma praia lá e me destroçar. Também isso faz parte da tortura, né? O malzinho e o bonzinho. Não. Mas o que é engraçado é o seguinte, é que eu digo, bom, então eu posso sair. Pode sair do toque de alvorada e retornar no toque de recolher. Regime de quartel. Eu digo, bom, eu vou sair então. Aí eu falei o sargento da enfermaria, eu estava no xadrez da enfermaria, ele disse, como é que eu vou fazer? Ele disse, bom, se eu deixar a mala aí, você vai deixar a mala aí, não, ninguém pode garantir que não roubem. Eu digo, então como é que eu vou sair? Ele fechou a chave, o cadeado por fora, e me entregou a chave. Ele disse, leva a chave contigo. Eu fui o único preso do mundo que eu conheço que tinha a chave da própria cela. Sério.
Isso é um privilégio. Eu até só conto isso passados vários anos, porque eu poderia encrencar alguém lá. Hoje deve estar todo mundo ou reformado, ou já morreram, muitas pessoas mais velhas. E eu então fiquei lá e depois eu voltei. Eu voltei e eu iria continuar na Uni, mas aí é que eu levei um tranco do meu pai. Um tranco que muita gente devia levar e não leva. E por isso faz besteira. Meu pai me deu um tranco que na hora eu fiquei pau da vida, hoje em dia eu sou grato. Hoje em dia não, já há muitos anos. Quando eu disse que eu ia voltar para o Rio, ia largar a faculdade, nós estávamos na nossa casa de praia, balneário de Rio Grande, chama-se Cassino, e meu pai ouviu eu dizer, a minha mãe também. Aí terminei de falar tudo e tal. Olha, pai, acho que eu não vou voltar para a faculdade, vou para o Rio. Meu pai fez o seguinte, vou detalhar isso. Pegou a chave do carro dele, que eu não tinha, botou em cima da mesa e disse, amanhã você pega, e documento, amanhã você pega esse carro e vai a Pelotas e te inscreve para reabrir a matrícula. Ou vai para o Rio, como você disse que queria ir. Só que acabou a mamata. Você quer ser revolucionário às custas minhas? Não. Acabou. Não tenho mais mesada. No outro dia de manhã eu peguei o carro, fui a Pelotas e fiz a minha reabri a matrícula. Eu estou contando isso porque eu acho que hoje em dia muitos pais ficam com medo de falar certas coisas para os filhos, de dar certos trancos dos filhos, como esse que eu levei, mas que depois, se der, futuramente o filho vai, como eu, se sentir grato, porque eu escapei de boa. Eu escapei de me meter em muita encrenca, embora eu não tenha largado a pé. Aí é que está. Eu fiquei até 68. Isso foi janeiro de 66. E eu voltei para a faculdade, mas fiquei. E aí então eu tive uma função mais importante na AP, porque havia comandos regionais, comandos zonais. Tinha o comando zonal sul, do Rio Grande do Sul. Eu fui membro desse, fui convidado para fazer parte, éramos 4, e aí fizemos uma série de trabalhos com camponeses, com operários, que eu inclusive já relatei isso como também sentimentos de culpa que eu tenho, de um rapaz que comandou uma greve e praticamente perdeu a família, perdeu tudo, virou alcoólatra, porque foi posto para a rua, simplesmente. Naquele tempo não tinha esse negócio de direito trabalhador, não tinha, estava cortado. E bem, uma das coisas que eu também fiz, nós fizemos no grupo lá de Pelotas, grupo comando zonal, foi a abertura de um canal de passagem de pessoas clandestinamente entre o Uruguai e o Brasil, na cidade de Jaguarão, que faz fronteira com o Uruguai, com a cidade de Rio Branco. Era, de um lado, um padre católico, o contato, e do outro, não interessa qual lado, era um pastor, se não me engano, episcopal. E eu fui lá umas 2 ou 3 vezes e eu me encarreguei várias vezes de trazer essas pessoas e dar um jeito de ir num ônibus com outros nomes, etc. Enfim, tudo isso foi feito durante os anos de 66 a 68. Eu não tenho a menor ideia de quem passou e quem não passou. Não sei. Não sabia nome de ninguém na época. Eu era incapaz de, hoje em dia, ter um reconhecimento facial que fosse dessas pessoas, porque todos nós envelhecemos, é óbvio.
tenho a menor ideia. Quem entrou, quem saiu, mas entrou e saiu bastante gente. Esta era uma das vias, que era a da AP, porque o Partido Comunista tinha a sua, o PCdoB tinha a sua, e cada um tinha a sua saída e entrada clandestina. E também paramos, obviamente, o trabalho dentro da faculdade, porque teria que ser aberto, e isso me levaria a situações difíceis, né? Então, foi uma atuação clandestina. E, teoricamente, eu virei um bonzinho, uma ovelhinha, etc. Quando, então, houve isso, em janeiro de 68, em que, através de muitas reuniões e documentos, etc., que se lia, com gente que vinha de Cuba, com certeza, quase, porque, como eu sou da região de fronteira, eu conheço alguns tipos de sotaques espanhóis. Um deles é o sotaque porteño, argentino, e que é mais ou menos parecido com o Uruguai, etc. E tem um sotaque que é o caribenho, que é bastante diferente. E então essas pessoas que vieram eram pessoas que falavam com sotaque caribenho. E, obviamente, podiam ser venezuelanos, ou hondurenhos, ou o que fosse, mas vinham com documentos para serem discutidos, fazia-se reuniões, e várias vezes tínhamos que ter olheiro para avisar, não tinha celular na época, para dar aviso, então tinha que ser por apitos, e tantos apitos, cuidado, outros apitos, está livre, enfim, essas coisas assim, bonitas para dizer, como se fosse, olha que maravilha, fiz parte de um grupo. A verdade, eu não me arrependo muito não, porque fiz a experiência que eu tinha que fazer na minha vida, eu fiz isso. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou anticomunista, porque eu conheço por dentro. Não é porque me fizeram ser, porque fui doutrinado para ser, mas sim porque eu sei o que é. Porque jamais, dentro aqueles anos todos em que eu estive metido nisso, eu jamais ouvi alguém falar em democracia. Só se falava em estabelecer um regime socialista comunista aqui no Brasil. Então, é uma mentira que aqui esses grupos, que foram bastante perseguidos pelo regime, pelos militares, é mentira que estavam lutando pela democracia. Isso é uma farsa enorme, muito grande. Eu conheço o comunismo realmente por dentro, porque não apenas porque vivi, mas nós estudávamos muito. Eu tive curso de marxismo, tive curso de agitprop, agitação e propaganda. Nós tivemos cursos com várias pessoas, como eu já falei, que vinham de fora, já está lá na introdução do meu livro, do Eixo do Mal, e cursos bastante extensos e profundos. Além do que, eu ganhei de presente as obras escolhidas do camarada Mao Zedong. Eram 13 ou 14 volumes, em papel bíblia, em espanhol, mas publicado em Beijing. Naquela época a gente chamava de Pequim ainda. Não sabia dessa mudança. Quer dizer, Pequim é que é errado, Beijing é em mandarim. E era editado lá, em várias línguas, uma delas era o espanhol. Não tinha, que eu saiba, edição em português. Isso, inclusive, eu já contei isso em outros lugares, eu acho que aqui em algum programa, que a minha mãe, quando soube que eu estava preso, ela fez um buraco no quintal da casa e queimou todos os livros que eu tinha de Marx, e inclusive estes de Mao Zedong. E eu tinha o livrinho vermelho, que hoje em dia é fácil até de obter na internet, por online, pelo próprio Kindle. Mas, naquele tempo, era uma coisa dificílima de se conseguir.
Claro, eu não podia, pelo contrário, eu não podia brigar com a minha mãe, eu fiquei até hoje, me sinto, eu disse que eu não me arrependi do que fiz, mas tem uma certa culpa do horror e de sofrimento que eu causei aos meus pais ao saberem que eu estava preso lá do norte do país, em 1965, não hoje, bom, hoje está proibido viajar, mas normalmente eu digo na atualidade, em que você pega um avião e faz uma escala no Rio e vai direto. Pouco tempo está lá. Naquele tempo era uma coisa bastante demorada e caríssima. Para fazer uma viagem assim, era caro, porque os aviões que iam direto eram muito caros. Então isso me deixa realmente num sentimento de culpa, não é não é de que eu esteja arrependido, mas culpado por ter causado isso. Mas, então, isso é só para mostrar a vocês que eu não apenas conheci a praxis durante esse pouco tempo que eu trabalhei realmente, que eu fiz, mas também a própria teoria que nós estudávamos e patente que em nenhum dos livros que nós estudamos, nenhuma dos estudos que nós fizemos, teóricos, como assim na prática também, em nenhum se fala sequer em democracia. Quer dizer, há inclusive uma diferença bastante grande entre os comunistas e os nazistas, que Hitler disse exatamente tudo o que ia fazer, só não disse como, mas disse que ia. Agora, os comunistas te apresentam uma coisa maravilhosa, algo que, se você olhar teoricamente, olha, a cada um de acordo com a sua necessidade, de cada um de acordo com a sua capacidade. Isso é uma teoria excelente para vagabundo. Isso, claro, o cara declara assim, olha, as minhas necessidades são todas e as minhas possibilidades são nenhuma. Eu vou ficar deitado aqui, vocês me tragam e comida, me tragam tudo, dinheiro, quero viajar, me levem, etc. e tal. Então, ok, é isso que é a verdadeira mentira do comunismo. Mentira que eu vivi, que eu acreditei durante alguns anos, mas que logo depois fui me desfazendo. O que foi muito difícil, aliás. Mas isso já é uma outra parte que está lá escrita na introdução do Eixo do Mal. E como eu também acho que eu preciso sempre reconhecer e fazer constar que foi em 68, em janeiro, que as coisas chegaram a uns limites no Brasil. Chegaram ao limite do suportável pelos militares já desde janeiro. E só em dezembro, depois de um monte de confusão, é que editaram o AI-5. Isso significa que é uma mentira que a luta armada foi em resposta à ditadura do AI-5. É uma mentira. É o contrário. O AI-5 foi uma resposta ao recrudescimento da violência no campo e nas cidades. A sequestros, assaltos. Eu mesmo assisti 2 vezes a assaltos a banco, sem querer. Aqui no Rio, que eu recebia naquele tempo, a gente tinha que ir no caixa retirar o dinheiro do salário, e na Tijuca, 2 vezes eu vi assalto. Um no banco em que eu tinha que entrar. Eu fiquei fora, esperei terminar tudo, fui no outro dia. E outro no banco que tinha em frente. Então, essas coisas aconteceram e continuava. Por você ver, isso foi em 1970, mas desde 68 que a coisa pegou fogo violentamente mesmo. E o AI-5 foi uma resposta dos militares a isso. Bom, acho que a minha história na AP não tem muito mais coisa a dizer. É isso, não tem grandes aventuras, grandes coisas. Espero que tenha preenchido a curiosidade, mas sem nenhuma
dizer, oh, fez grandes coisas e tal. Ah, bom, uma coisa que eu falei no programa anterior a respeito de isolamento, eu deixei de falar isso no programa porque eu fiquei incomunicável. Durante 20 dias eu não falei com ninguém. Eu não sabia nem por que eu estava preso. Isso é uma coisa terrível. Terrível. Até que começaram então os interrogatórios, aí a coisa melhorou. Melhorou. Porque era uma coisa horrorosa você ficar isolado, ninguém podia abrir a boca comigo. Soldados me entregavam a comida, eu fazia pergunta, não podia responder. Bom, então fico por aqui. Espero ter preenchido algumas curiosidades e me despeço agradecendo paciência e audiência.